Bem, como vocês sabem, a gente está aqui hoje com uma pessoa, uma profissional muito especial, a terapeuta Denise Dias. Denise, eu me lembro que quando eu a conheci, foi num pedido para uns profissionais conhecidos para que trouxesse alguém que tivesse uma fala muito assertiva com os adolescentes. E de cara eu já gostei muito porque você equilibra direitinho o fato de ser firme sem ser agressiva. Como que tudo isso surgiu? Quem é a Denise Dias? Quem é a Denise Dias? Nossa, eu acho que eu nunca pensei nisso. Quem é a Denise Dias? Bom, vamos lá. Eu vim para Ribeirão Preto, eu sou de Brasília, e eu vim para Ribeirão Preto com 19 anos para estudar moda. Eu fiz 1 ano de faculdade de moda. Essa você não sabia, né? Te peguei de surpresa. Então eu fiz 1 ano de faculdade de moda. Não gostei, o curso era recente na época, não me identifiquei com uma série de questões. E daí eu mudei para musicoterapia. Então as minhas 2 graduações são musicoterapia e pedagogia. E eu tenho 5 especializações. Eu fiz psicopedagogia, clínica e institucional. Eu fiz psicossomática. Eu fiz dislexia na Associação Brasileira de Dislexia em São Paulo. Eu fiz ABA, terapia comportamental na UFSCar, focado em autismo. E a última, por enquanto, terapia de casal, que foi uma especialização que eu fiz durante a pandemia. E além disso, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá estudando e aprendendo trabalho clínico em hospitais psiquiátricos, clínica para geriatria. Foi uma experiência riquíssima. Isso eu fiz quando eu era recém-formada, da primeira graduação. Voltei, comecei a clínica, depois eu fui para Boston, fiz um intensivo de autismo, apresentei trabalho em Cuba com foco em autismo também. Então, hoje eu tô com 18 anos de clínica. Meus primeiros 10, 12 anos foram somente com criança e pré-adolescente. Ok. Depois da clientela foi ficando mais velha, os pequenos viraram adolescentes e os pais que me procuraram na infância, que precisaram de novo de um suporte na adolescência, falaram para mim: mas você não atende meu filho, por favor? Porque eu gostei tanto de você naquela época. Atende meu filho agora, por favor. E no início eu nem queria muito. Confiança é confiança. Eu nem queria muito. Falei, adolescente, será? Não sei o quê. E daí eu falei, tá bom. E daí eu me abri para adolescência e depois eu me abri para os adultos também. Então, hoje eu tenho muitos adolescentes, adultos e tenho algumas crianças pequenas também. Então, essa é a Denise parte profissional, né? Mas além da Denise profissional, eu sou mãe do Rafael. Rafael é uma produção independente. O que quer dizer uma produção independente? Eu sou mãe solo, produção independente. Quando a gente fala produção independente, é necessariamente você fazer uma fertilização in vitro ou inseminação artificial. No meu caso foi a FIV, fertilização in vitro, com o uso de banco de sêmen doador anônimo. Então isso é o que define produção independente. Eu acho legal deixar isso bem claro, porque existem diversos tipos de mãe solo. Existe mãe solo viúva. Verdade. Existe mãe solo abandonada. Existe mãe solo casada, né? Mãe solo casada. Que o marido tá lá, mas é como se não estivesse lá, né? E ela faz o papel de mãe solo, praticamente. Lotado. E mãe solo, produção independente. Como eu, que quer dizer banco de sêmen doador anônimo. Então, eu sou autora de 3 livros também. O primeiro livro que eu escrevi... que a gente trouxe aqui. Pode falar sobre eles, Denise. É isso aí. O primeiro livro que eu escrevi chama Tapa na Bunda. Um polêmico tapa na bunda. Polêmico para quem não lê. Depois que lê, se apaixona pelo tapa na bunda. Depois eu escrevi o Filhos Perdidos, que são 10 capítulos com 10 focos de temas diferentes. E depois o Produção Independente, que é um diário desde antes de eu engravidar, consegui engravidar, grávida, e termina com o nascimento do Rafael. Produção Independente, todos os dias que eu sentei no computador para escrever um pedacinho que fosse do Produção Independente, eu chorava. Olha isso. Eu falo que eu posso escrever mais 30 livros até o dia que eu morrer.
acredito eu que nenhum livro vai ter a emoção de produção independente. Mesmo se eu escrever um livro sobre ser a mãe do Rafael, ser mãe solo. Mas aqui era a concepção, era a realização dessa maternidade. Então, para todo mundo, quando eu entrego esse livro, quem compra, quem eu dou de presente, eu escrevo: para você, fulana, meu coração em forma de livro. O seu coração e a sua coragem, porque foi um ato de muita coragem. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. É interessante, né? Porque meu trabalho sempre me ajudou muito, até nessa questão. Eu sempre quis ser mãe, isso eu nunca tive dúvidas. Mas eu jamais ficaria em um casamento infeliz. Eu jamais engravidaria de um namorado qualquer, só pra tá na hora, bora engravidar logo. Ou, já tô namorando há tanto tempo, né? Vai você mesmo. Eu jamais faria um filho dessa forma. E eu penso que é por trabalhar tanto com a dor, com o sofrimento de tantos filhos, e por ver tantas dificuldades em vários casamentos. Eu tenho, sim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional clínica, graças a Deus eu posso falar isso, que eu tenho, sim, vários exemplos que eu falo: que bacana esse casal, olha esse cara que legal, ó, maridão, paizão, ó, existe. Ok, mas é um e não sei quantos, né? É a sorte grande de dar match nos dois que se encontram naquela época da vida, etc. Então, a dificuldade de realmente achar, ser encontrada, ter a sorte de cruzar no meio do caminho, tanto faz. Um parceiro legal e falar: ok, deu, né? Então, o pai dos meus filhos. Então, isso eu não tive, né? E não terei. Porque eu já tenho 43 anos e eu não terei mais filhos. Eu posso até encontrar a qualquer hora o amor da minha vida. Verdade. Sim, mas não será o pai do Rafael. Entendeu? Mesmo se o Rafael chamar de pai. Porque se eu encontrar essa pessoa, se eu conhecer essa pessoa, estou aberta a isso. Minha gente, indicação. Mas pode acontecer. Mas não me põe em problema. Não me põe em problema. Senão eu corro atrás de você. Presta atenção. Então, mesmo se eu encontrar um cara legal um dia e que tenha um afeto genuíno de pai e filho, Rafael, quem sou eu para proibir alguém de chamar o outro de seja lá o que for? Mas legalmente, minha querida, o Rafael é 100% meu. No papel, o Rafael é 100% meu. Isso não se discute. Olha só. Me conta um pouquinho daquela experiência que você teve com o Rafa, que vocês fizeram uma viagem, só vocês dois, para a Europa. E ele era pequenininho. Conta um pouquinho disso. Como que surgiu essa ideia? Tinha algum porquê essa viagem? Ou você só queria buscar algo muito diferente naquele momento para vocês dois? Como que surgiu? Antes da pandemia... Porque no lockdown o Rafael estava com 3 anos. Então, quando o Rafa tinha quase 1 ano, né, eu tenho família que mora nos Estados Unidos e eu tenho uma ex-professora de faculdade que mora na Bélgica. Tá. Então, eu aproveitei que o Rafa era bebê, porque até, caso o pessoal não saiba, é até legal, mães de bebês ou grávidas que estão nos assistindo saberem dessa informação, até quando a criança tem 2 anos, até quando a criança tem 1 ano, 29... Um ano, 11 meses, 29 dias. A criança não pode completar 2 anos. Tá. Então, até um dia antes de completar 2 anos, criança não paga passagem aérea internacional. Não paga passagem aérea. Então, qualquer viagem para fora do Brasil que eu faça agora, eu tenho que pagar 2 passagens. Sozinha, mãe solo, né? Bom, então eu aproveitei que ele era bebê e... primeiro eu fui para os Estados Unidos com ele, e daí eu postava no Facebook, na época o Facebook era mais forte do que o Instagram, postava as fotos, e a Márcia, que foi minha professora na primeira graduação, ela mora em Bruxelas,
E ela falava assim: Denise, eu sou apaixonada pela sua história e do Rafinha. Vem pra Bélgica, fique aqui em casa com ele, eu sou apaixonada. Olha essas bochechas do Rafael. Foi lindo. Vem pra Bruxelas. Eu falei: Márcia, é o seguinte, ó. Eu sou o tipo de pessoa que, se você falar, Denise, eu tenho um quartinho sobrando para você se hospedar aqui nos Anéis de Saturno. Você tá indo. Eu tô indo. Já tô pesquisando a passagem do foguete. Quanto custa passear nos Anéis de Saturno? O que tem para fazer com criança de tal idade nos Anéis de Saturno? Lá fui eu pra Bélgica com o Rafael. Gente, foi incrível, porque ela descreveu detalhes dessa viagem, né? A gente acabou viajando junto e se apaixonando também pelo Rafael, porque foi muito bacana aquilo. E eu tô planejando agora, de novo, veio a pandemia, né? E qual que é a próxima viagem que você está querendo fazer com Nova ele? York. Olha Nova só. York. Meu primo e a esposa estão de mudança para Nova York agora em julho. E eles vão para Nova York em julho agora para ficar pelo menos 2 anos. E eles são tutores do Rafael. Rafael tem tutores legais. Para minha alma, como mãe, ficar tranquila, eu espero viver muitas décadas ainda, com muita saúde, se Deus quiser, tudo dando certo, mas vida de mãe solo, bate umas neurose na cabeça. Então, para eu ficar sossegada, se acontecer alguma tragédia, não acontece todo dia com um monte de gente? Se acontecer alguma tragédia comigo, quem vai criar? Não é quem vai bancar o Rafael. Porque tem meu apartamento, vendem, eu fiz seguro de vida, nunca tive antes. Aí eu virei mãe solo, seguro de vida. Tem minhas economias guardadas, alguns investimentos, certo? Minha família tem uma condição financeira que eu fico tranquila em relação aos custos da vida dele. Isso não é o problema. Mas quem vai criar? Criação. Quem vai criar o Rafael? Formação. Um acidente de carro, um caminhão vem, te leva embora, te arrasta com o carro, uma doença, um câncer que vem com tudo, porque essas coisas acontecem todos os dias e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então a gente tem que se cuidar e torcer para que não aconteça. Mas então, meu primo e a esposa, Otto e Viviane, são os tutores do Rafael. Então eles vão se mudar para Nova York agora, vão ficar 2 anos, e Nova York é uma cidade carérrima. Ficar em hostel em Nova York é caríssimo. Então, se eu não for boba, eu tenho que aproveitar a hospedagem free, a hospedagem gratuita, refeições em casa e levar esse garoto para passear em Nova York. Nova York. E a gente com certeza vai aproveitar mais esse capítulo da sua história. É isso aí. Só para o ano que vem, mas vai rolar, vai. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada. Tenho certeza que vocês gostaram, curtiram bastante a história dela. Obrigada pelo convite.